Oi, gente. O Carlo Ancelotti cedeu à pressão. E nesse vídeo eu vou explicar porque eu entendo que a pressão que deve ter afetado ele não foi a pressão de políticos, nem a pressão de bolsonaristas, nem a pressão... Essa pressão deve ter sido a pressão dos jogadores do time dele. Lamentavelmente, temos uma geração que não é favorita, que não é a mais provável de vencer, e mesmo com a presença do Neymar, não é por causa do Neymar que eu vou deixar de torcer para a seleção brasileira, porque isso seria dar a ele uma importância que ele não merece. Mas para mim é absolutamente evidente que o Carlo Ancelotti cedeu à pressão de jogadores que são incapazes de bater no peito, para usar a música que eles colocaram, né? Bater no peito e assumir a responsabilidade. Jogadores da seleção brasileira que ficaram implorando para o Ancelotti convocar ele publicamente são jogadores que mostram que querem um escudo. Que se perderem, como é o mais provável, lamentavelmente, eu como um torcedor da seleção brasileira lamento o fato da seleção entrar na Copa do Mundo não como favorita. O Brasil, por exemplo, ao meu ver, entra atrás da França, da Argentina, da Espanha e de Portugal. Pelo menos. E provavelmente ali menos organizada do que a Alemanha. O que mostra que a seleção brasileira não seria uma zebra ganhar. Pode ganhar. É possível ganhar. Eu torço para que ganhe, mas não é favorita. Né? Não é favorita em relação a nenhuma dessas. Eu acho um grande problema o Neymar ter sido convocado. Também não é uma coisa que me afeta. Agora, é importante entender que o Neymar agora vai vir uma pressão dessa mesma mídia que é fã do Neymar, desses mesmos torcedores que acompanham um pouco de futebol e não sabem que o Neymar não está resolvendo o jogo contra o Recoleta, para o Neymar ser titular. E aí, se o Ancelotti colocar o Neymar de titular, eu acho que ele não vai fazer isso, mas se ele fizer isso, aí ele está sabotando a seleção. E eu vou explicar. O Neymar, fisicamente, não tem condições de aguentar 90 minutos. Então ele vai para a Copa para, numa circunstância que o Brasil esteja perdendo o jogo, nos últimos 20, 30 minutos, ele entrar junto com outros jogadores para bater uma falta, bater um escanteio, a tentar achar um passe, numa circunstância que o time adversário do Brasil está todo entrincheirado, defendendo a própria área. Ou seja, o Brasil está com a bola e não vai precisar marcar tanto. Se precisar marcar, o Neymar não vai ter condições físicas de fazer isso. Se o Brasil entra com o Neymar de titular, como alguns querem, é suicídio. Porque o Neymar não marca, o Vinícius Júnior não marca, e com os dois ao mesmo tempo, o Brasil tem -2 na marcação, vai ser engolido por uma seleção mais forte. Se pegar uma França, uma Espanha, uma Argentina, com Neymar e Vinícius Júnior ao mesmo tempo, vai ser destroçada. Aliás, isso não é uma avaliação política, não é por causa do posicionamento político e tal. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal Futebol Arte, o que a imprensa não diz sobre a demissão de Roger Machado, que é um cara de esquerda, e eu critico o Roger Machado, dizendo claramente que, embora eu tenha concordância ideológica com o Roger Machado, eu fiz uma análise do futebol, e foi um erro da diretoria do São Paulo demitir o Crespo e contratar o Roger Machado, porque o Crespo tinha encontrado um time, um jeito de jogar com 3 jogadores de meio de campo e com 3 volantes, embora sejam meio campistas dinâmicos, né? E um outro que jogava também no meio de campo e sem jogar com pontas. E esse era o esquema adequado para o São Paulo. Esse vídeo mostra, para quem quiser assistir, que e eu vou deixar no comentário fixado, que eu não guio o meu comentário de futebol pela questão política. Né? Aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, a gente faz análise política, mas eu tenho um canal de futebol e que eu vou fazer cobertura da Copa no canal de futebol. Posso fazer um ou outro vídeo aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, mas o canal que eu vou fazer a cobertura da Copa mesmo é esse aqui, Futebol Arte, que é um canalzinho pequeno que eu criei esse ano. Vamos falar então da convocação. Para mim, o Neymar não tem a menor condição físico-técnica de ser titular, essa é a minha opinião, e não tem a ver com a política dele, tem a ver com o fato de que eu vi jogos do Santos. E quem viu jogos do Santos sabe. Vamos falar da convocação em si e analisar. Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Aqui o Everton foi a primeira surpresa, porque muita gente esperava o Bento ou o
Hugo Souza. Ele foi num goleiro que ao longo dos anos tem sido um goleiro mais seguro, o Everton. E eu faço a leitura que ele tá vendo o Alisson voltando de contusão. O Ederson em má fase, ele não quis levar o Hugo Souza, um goleiro mais jovem, menos experiente e que também falha com uma certa regularidade. E aí ele pensou, olha, se o Alisson não puder jogar, eu quero ter um goleiro mais experiente, com mais regularidade. E eu imagino que foi isso que motivou ele a convocar o Everton do Grêmio, que por muito tempo defendeu o Palmeiras. Os defensores, o Alexandro, experiente, mas em má fase. O Bremer, esse jogando muita bola, muito bom zagueiro, né? O Alexandro, lateral esquerdo. O Danilo, outro, em má fase, foi expulso esses dias. E eu acho que está sendo convocado por uma questão de ambiente, liderança. Lembra a convocação do Neymar? Convocação do Danilo, do Alexandro. São esses jogadores experientes e tal, que tem esse lado, né? O Alexandro, desses, talvez seja o único que tem chance de ser titular. O Danilo não tem chance de ser titular. Né? Os titulares da zaga serão Gabriel Magalhães e o Marquinhos. E o reserva imediato é o Bremer na zaga, né? O Douglas Santos do Zenit, lateral esquerdo, mais confiável fisicamente do que o Alexandro, mas também nenhuma maravilha. Não estamos bem de laterais, viu? Vamos lá. Zagueiros, eu gosto muito do Gabriel Magalhães. Muito bom zagueiro, o Marquinhos também. O Ibañez, um pouco abaixo do Bremer, ainda um bom zagueiro, pode jogar lateral direito, né? Léo Pereira é bom zagueiro do Flamengo. Esse, diferentemente dos outros, né? Diferentemente, especialmente do Danilo, o Léo Pereira é um cara que teve ali bons e maus momentos na seleção, nas poucas vezes que jogou, mas esse é um cara que tem mais qualidade, fisicamente está mais inteiro e tal, tem jogado bem. Então é uma convocação mais compreensível, né? Embora para o próximo ciclo eu vejo o Beraldo jogando bem no PSG, né? Não sempre de titular, às vezes oscilando como um volante, às vezes reserva de zagueiro, com uma alternativa interessante, né? O Marquinhos, esse titularíssimo, e o Wesley da Roma, que está jogando de ala esquerdo, não está jogando lateral direito, mas é um jogador com muita capacidade ofensiva e é bom no 1 contra 1, mas não é tão bom no jogo aéreo. E o Brasil já tem muitos jogadores baixos, então uma coisa que eu acho que pesa contra o Wesley e que me faz acreditar que ele pode jogar com Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos é a questão da altura. Ele talvez querer elevar a altura do time e elevar a capacidade de jogo aéreo, né? Meio-campistas, aqui não tem surpresas, são os melhores que o Brasil tem mesmo disponíveis. Bruno Guimarães, para mim, muito bom jogador. Casimiro, epa, por que isso tá caindo assim toda hora, meu pai? Casimiro, do Manchester United. Danilo, do Botafogo. O Danilo vem jogando muito bem. Não me surpreenderia o Danilo ganhar a vaga de titular. O Fabinho, que é o reserva do Casimiro, né? E o Lucas Paquetá, que foi levado pela versatilidade. Um cara que pode jogar como meio de campo e tal. Oscilou bons e maus momentos. Tem momentos muito ruins. É uma convocação que eu acho que algumas pessoas também vão questionar. Tem suas qualidades, né? Na última Copa do Mundo foi titular. Também vem pela experiência. Ainda é um jogador que tem bom preparo físico. Mas não é também nenhum craque, não, né? Então, enfim... Vamos com calma com relação ao Paquetá, né? Teve aquela polêmica dele, o negócio de cartões, né? Então, vamos para os atacantes. Aqui, de cara, um atacante que eu entendo que deveria ter grande chance de ser titular. O Endrick. Por quê? Porque é um cara que não sente a camisa da seleção brasileira, né? Tá voando fisicamente. Se você tem 30 minutos de jogo, você coloca o Endrick ou o Neymar? Eu coloco o Endrick. Sempre. Entre o Endrick e o Neymar, eu coloco o Endrick sempre. Porque o Endrick é o cara que fisicamente está voando. E tem muito potencial, né? O Martinelli é um cara de confiança do Ancelotti para fazer aquele lado esquerdo, que marca bem e tem boa velocidade, um cara de contra-ataque. Se o Brasil estiver ganhando jogos, eu acho que grande possibilidade do Martinelli entrar por causa desse trabalho tático na esquerda. O Igor Thiago, um jogador de força, de arrastar, enfim, muito bom. Tem tido uma temporada fantástica lá no Brentford, feito muitos gols, né? Pelo porte físico, você imagina que é aquele cara de área, cabeceador, ele faz gol de cabeça, mas não é bem a característica dele, ele é um cara de arrancada também. O Luiz Henrique, esse cara não sente a camisa da seleção brasileira.
Matheus Cunha tem jogado muito bem no Manchester United, tem grande chance de ser titular. O Neymar, que é a grande polêmica da convocação, que fisicamente não justifica, tecnicamente também não justifica a convocação. É mais a coisa do clima, dos jogadores terem escudo. Eu tô curioso para ver o número da camisa dele, né? Quem vai ser o camisa 10, qual vai ser o número da camisa dele. Bastante curiosidade em relação a isso. E também se ele vai entrar de titular em algum jogo, porque isso para mim seria uma loucura. Suicídio. Não acho que o Ancelotti vai fazer isso, mas veremos, né? O Ryan do Bournemouth tá muito bem, tem feito vários gols e tal. O Rafinha é uma figura que já teve entre os melhores jogadores do mundo, mas na seleção não tem aquela coisa de assumir a responsabilidade. Mais ou menos uma situação semelhante à do Vinícius Júnior, que eu acho que o Vinícius Júnior, para mim, depende muito de um determinado estilo de jogo que aproveite ele como segundo atacante, sendo um atacante que não volta muito para ser o jogador a ser lançado, a atacar o espaço, que é onde o Vinícius se destaca. Eu vou fazer mais análises sobre o Brasil, sobre as outras seleções da Copa do Mundo e sobre a Copa do Mundo no canal Futebol Arte, né? E eu sei que o público aqui é um público mais de esquerda, que provavelmente está chateado com a convocação do Neymar. Eu peço a vocês que é o seguinte, a gente não era favorito. Se for para perder com o Neymar, perder sem Neymar, não vai fazer tanta diferença. Agora, se for para ganhar, o fato dele estar ou não estar lá não vai ser muito relevante se ele for reserva. E se ele for titular, ou se ele entrar numa circunstância de jogo que demonstrar claramente que ele prejudica o time, como eu acredito que ele vai prejudicar na questão da recomposição, criticar o Ancelotti pela decisão. Agora, é possível ele entrando naquela circunstância que eu falei, nos últimos 20 minutos, ele achar um passe, ele achar um cruzamento de escanteio, uma batida de falta, e o Brasil fazer um gol e acabar ajudando o Brasil a passar? Ele é o jogador mais técnico, embora seja bolsonarista, então isso, você vê que a questão da política dele não influencia na minha análise. Ele é o jogador mais técnico da geração dele, dos últimos 10, 15 anos, né, dos jogadores brasileiros. Ele é o mais técnico deles. Agora, nos últimos 4 anos, 5 anos, ele jogou em alto nível para justificar a convocação? Não. Ele está sendo convocado porque faltam... Eu ia usar uma expressão chula, né? Mas falta, sabe, aquela coisa assim de bater no peito e assumir a responsabilidade para os jogadores que são os líderes técnicos do elenco. Falta isso para eles. E eles querem ter o Neymar lá para os holofotes estarem em cima do Neymar. Isso é lamentável, mas é um reflexo de uma seleção que... e talvez de uma ideologia, né, que está se tornando muito comum, de individualismo e de querer colocar a responsabilidade nos outros, né? E tem uma coisa assim de você não ter a responsabilidade como uma coisa coletiva. Você criar efetivamente um grupo cujos líderes técnicos, né? E aí eu estou falando do Rafinha, do Vinícius, eu estou falando do Bruno Guimarães, né? Eles assumam a responsabilidade. Eles digam assim, o Marquinhos, diz, não, a gente vai entrar e vamos fazer o máximo que for possível e tal. Se o Neymar vier, é ótimo, se não vier, não, tudo bem também. Falta isso para a seleção. E talvez falte um pouco mais disso, dessa dimensão assim de... o Luxemburgo, que é uma figura que eu tenho minhas críticas, mas ele tem uma frase boa assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. A sensação que eu tenho é que a seleção tem muita gente com medo de perder, né? E falta essa coragem de ter ambição de ganhar, né? Tomara que o time se encontre e encontre sua ambição de ganhar. Mas não sei se isso vai ser suficiente nessa Copa do Mundo. Eu vou torcer pela seleção brasileira. Mas eu entendo quem for cético, porque o Brasil, sem sombra de dúvidas, não está entre os favoritos, né? E o Ancelotti acabou cedendo a essa pressão dos jogadores. Por uma questão de vestiário e de ambiente de vestiário, cedeu. Ele ter cedido a isso vai ser uma coisa boa ou vai ser uma coisa ruim? Só o tempo vai dizer. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou divulga o nosso canal. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Um abração, gente. Tchau, tchau.